Pessoal, vamos seguir para mais um conteúdo aqui e nós vamos fazer o quiz do State HTML. Daquela maneira que a gente fez o State CSS, a gente vai fazer isso aqui também. E se a gente olhar os conteúdos aqui, ele está dividido em formulários, interatividade, a parte de conteúdo, os componentes web, acessibilidade, aplicações web nativa, outras ferramentas e recursos, aí vem utilização, opinião e sobre a gente. Então vamos lá, vamos começar nessa parte de formulários, elementos e atributos relacionados ao formulário. Então bem-vindo a essa pesquisa. A primeira parte é sobre você compartilhar sua experiência com as várias features das plataformas web. Então se você nunca ouviu falar, ou seja, é a sua primeira vez vendo sobre aquilo, você ouviu sobre, mas não tem ideia do que é. Eu já ouvi sobre isso, né? Heard of it. Então já ouvi. Então significa que você já leu ou já aprendeu sobre isso, mas não está utilizando. E usando você pelo menos uma vez, ou você já brincou, já está usando e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Data List. Eu não sei se você conhece o Data List. E copiando aqui, né? Que fica mais rápido para a gente fazer os testes aqui. Então eu vou colocar uma outra opinião, uma outra aqui, que seria Countries. Vou colocar Brasil também aqui. Vamos colocar aqui Argentina. Tudo bem. Como que funciona o Data List, né? Então esse aqui sim, já usei, é muito legal, uma experiência muito legal. Significa que eu posso ter aqui, ó, não é um select, mas parece um select quando tem essa setinha, tá vendo? E ela ao mesmo tempo vem filtrando pra gente as informações. Tudo com, ó, se eu botar o Azinho aqui, pegou os três, ó, os três tem A, né? E se eu colocar um AG, já não vai pegar, porque não tem essa sequência exata, mas se eu coloco um AR ou um AF, eu consigo achar, ou se eu coloco um G, porque tem na Argentina e no Afeganistão, eu consigo filtrar também. Então ele vai pegar ou pela ordemzinha certinha, ou pelos inícios ali da palavra, ou letrinhas que tenha dentro da parte. Ou seja, com o próprio HTML você consegue fazer quase como um select que vai filtrando os dados, quase como isso, tudo bem? Então aqui tem opções e claro, você no final das contas ainda poderia colocar outra opção aqui, porque ele é um campo aberto. Tudo bem? Então ele é um campo aberto que, se você imaginando no seu sistema, que na hora que você salvar essa outra opção, talvez você ainda possa deixá-la para as próximas pessoas usarem outra opção, caso você queira, beleza? Isso é bem legal, só HTML e é bem simples de usar. O autocomplete, vamos lá, o autocomplete sim, eu já usei. Eu acho que eu vou falar negativa experiência, porque para mim algumas vezes funcionou, algumas vezes não funcionou. Não sei se na época que eu estava usando ele não estava 100% pronto, e algumas vezes ele vai pegar realmente uma parte de informação que às vezes era informação que eu não queria que ele pegasse, tá? E ele acabava pegando. Deixa eu ver se aqui ele vai pegar se eu deixar o street address, se ele vai pegar no autocomplete, eu começar a colocar aqui rua. Ó, então aqui já não tá pegando, tá? Mas o que ele deveria pegar aqui? Esse autocomplete, nesse caso aqui, ele deveria pegar um endereço da minha rua. E aí a gente vai poder usar muitas coisas nesse autocomplete, como por exemplo, se eu vou colocar aqui um name, que ele deveria estar pegando aqui um nome, ou listas de nome, que eu já tenha escrito alguma vez. Aí vamos lá, pode ser porque eu estou usando dentro desse meu programinha, que ele não está completando, tudo bem? E pode ser que se eu usar isso daqui já na web, depois com tudo prontinho, ele vai completar, ou seja, se no meu site tem esse autocomplete name, eu coloco o meu nome ali. Depois eu vou em outro site e lá vai ter um autocomplete name também, ele já vai puxar o meu nome, ele meio que vai entender que eu já escrevi isso em algum lugar e então existe esse name. E é bem legal. Então ele vai salvando várias coisas ou ele vai dando várias sugestões para você nesse autocomplete aqui. Como para mim não funciona de uma maneira ideal, como eu falei, algumas vezes funcionou, outras vezes não, eu vou dizer sim, já usei. Mas a experiência ela foi negativa porque ela não ficou tão interessante para mim, não funcionou muito legal. Esse aqui é maravilhoso, cara. Já usei, já conheço, experiência positiva. Fiz um vídeo já sobre isso aqui no canal do YouTube. Isso aqui como que você vai fazer? Você vai ter que abrir, no caso esse Front Editor aqui, que é esse editor que nós construímos, você vai abrir ele no seu smartphone, né? Então, bom, não adianta eu querer abrir aqui agora, eu ia abrir aqui para testar, mas você vai literalmente abrir ele, fronteditor.dev no seu smartphone. Você vai colocar assim, ó, fronteditor.dev. Aí você vai abrir lá e pode copiar essa linha aqui e colar lá. Você vai perceber que quando você clicar no botãozinho, que ele é tipo um input file, né? Aqui na web ele vai aparecer dessa forma. Quando você clicar nesse botãozinho aqui lá no seu celular, ele vai abrir a câmera do seu celular. Então ele é muito interessante porque ele já vai pegando a câmera do usuário do celular. E funciona, por causa desse capture aqui, ele vai funcionar mais para o celular. Eu já testei, aqui ele não funciona legal, tá? Aqui ele vai abrir como um input file normal. Vou até mostrar aqui para vocês. Ele não pede para abrir minha câmera, tá vendo? Ele pede para abrir um campo normal que eu vou poder colocar ali. Mas isso é muito bom, isso aqui é mãozinha na roda. Vamos lá, Input Show Picker, Programmatically Open, não, esse aqui não. Eu acho que eu nunca ouvi falar, Vou testar aqui já para ver o que ele está fazendo. Então o que ele está fazendo é um ID de date input, do tipo data. Quando eu clicar, ele vai mostrar o picker, o select picker. Então, on click
Aqui não pegou, né? Aqui não pegou, eu tenho interesse, vou deixar pra eu ler mais tarde, mas aqui não rolou, tudo bem? Aqui uma diquinha de JavaScript pra quem não sabe, quando você bota um ID num HTML assim, lá pelo JavaScript depois, você pode notar que eu tô pegando ele diretamente aqui, ó, pelo mesmo ID. Funciona como uma mágica. Você não precisou declarar uma variável, não precisou pegar ele com getElement, nada disso. Ele entende já nessa parte de bloco de JavaScript o input e ele estaria habilitando ali o showPicker, o que não está acontecendo aqui. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Ó, showPicker, called from cross. Ah, tá, entendi por que não funcionou. Porque eu estou rodando isso daqui no iframe. É isso que ele está dizendo ali. Então, só pra gente tirar da cabeça e ver se realmente funciona isso, deixa eu ver que eu poderia abrir aqui. Vou iniciar um projeto novo aqui, só pra gente fazer esses testes. Geralmente eu crio uma pasta, sempre crio uma pasta apagar. Vamos ver se ela já existe. Não. Então tá aqui. Vamos colocar aqui um index.html. Deixa eu ver aqui, ó. Index.html. Vamos só colocar um código aqui HTML e vou puxar esse código para cá, ok? E eu posso usar um plugin aqui, ou já que eu já tenho ele instalado, Light Server, para ele executar aqui nessa pasta. Deixa eu ver se eu estou na pasta correta aqui. Apagar, beleza. Então Light Server, ele já vai executar para mim aqui. Então se eu clico aqui, ó, legal, funciona sim, funciona muito bem. Então eu não conhecia, tô conhecendo agora com vocês, tá? Então cliquei aqui, ele já abre o seletor de datas como se eu tivesse clicado aqui no campo. Tá bem? Mas eu cliquei aqui fora do campo, ou seja, eu poderia ter isso em qualquer outro lugar da página, ele abriria isso aqui pra gente. Tá? Muito legal. Não conhecia, não tinha ouvido falar e tenho interesse, já achei interessante. O Form Data API, fantástico. Isso aqui é justamente para você poder extrair os dados manipulados, ou manipular dados no formulário e ajuda demais, sim, já usei. Positiva experiência positiva, porque isso aqui é muito bom. Como que ele vai funcionar, né? Isso aqui é mais na parte do JavaScript, apesar disso aqui ser o state of HTML, não sei por que ele está aparecendo aqui como JavaScript, tudo bem. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui geralmente você vai deixar, vamos supor que você tenha um formzinho aqui, vamos lá, um form, o action dele não vai levar para nada, vou colocar um on submit aqui para ele executar uma função chamada submit, pode ser, o nome da função, e aqui a gente vai ter um input, eu vou deixar ela do name como, sei lá, e-mail, e vamos deixar aqui como e-mail, tudo bem? E aqui um button. Sempre que tiver um botão no formulário, enviar, eu não preciso falar que o type dele é submit, não é necessário. Mas é interessante eu falar, porque caso eu queira colocar mais de um botão aqui dentro, eu vou dizer sempre que esse botão aqui é o de envio. E aqui eu vou estar colocando algum e-mail, né? Então, tem que colocar um e-mail correto aqui. Ah, antes disso eu tenho que só arrumar aqui o formulário. Então aqui a gente teria uma function submit, beleza? E prevent, vamos receber aqui o E, né? E aqui é importante eu passar o submit event, beleza? Aqui eu vou receber esse Ezinho, prevent default, então só para ele não enviar o formulário. Aqui, form data, ele está pegando de um form. Então, ID, form, beleza? Lembra que eu falei, o JavaScript você vai conseguir aqui, ó, esse formzinho, você consegue pegar ele. Só dessa forma que ele já entende que é o ID, tudo bem? Não é recomendado você fazer isso sempre nos seus programas. E aí a gente vai ter esse data ali, que eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar no alert, tá? Vamos fazer um JSON stringify. Se bem que ele já tá fazendo stringify ali para nós, beleza. Só pra gente poder enxergar aqui, então aqui ele vai pegar todas as entradas desse objeto FD, que é um form data, e o form data é um tipo de dado que você, é um tipo de objeto que você vai conseguir pegar, por exemplo, esse FD, você consegue pegar um get set, deixa eu até ver se ele vai colocar aqui pra mim, ó, get, tá? Get all, eu consigo pegar eu consigo fazer um set, que é pra adicionar coisas, eu consigo fazer append, delete, entries, tem algumas coisas bem legais aqui, eu consigo verificar se tem alguma coisa ali, quais são os valores que tem ali, é muito legal o jeito de trabalhar. Então vamos lá, vamos só submeter aqui para você entender esse dado. Se eu colocasse aqui mike@mike.com, por exemplo, e enviar, eu teria esse formulário sendo submetido. O que eu errei aqui? On submit. Nunca lembro se eu tenho que fazer assim, porque eu já misturo, minha cabeça já mistura com React, já mistura a vida toda, né? Submit, vamos lá, vamos ver se é isso daqui. Vamos ver se é isso aqui. Tá bom, deixa eu tirar ele daqui então, vamos voltar lá pro nosso programinha. Porque aqui pelo menos eu vou ter mais clareza das coisas. Vai, vem esse cara pra cá, vou fazer só uma script aqui e jogo o script pra cá. Vamos lá, vamos ver se... Vamos dar uma lidinha com calma aqui. Então é um formulário que no submit ele está pegando e fazendo, então eu vou fazer diferente esse aqui também. Esse on submit eu vou tirar ele daqui, vou fazer outra tentativa que vai ser eu pegar aqui o form, on submit, recebe diretamente essa função aqui, tá bem? Então eu tenho form com dois campos, ok, vamos ver aqui, localhost 3000, vamos fazer um testezinho, como se fosse um e-mail, e vamos clicar em enviar, tá aqui ó, consegui ter acesso ao e-mail, tá vendo? E ele apareceu para mim dessa forma, como um objetinho, chave, valor. Ou seja, todos os campos do formulário que eu tivesse aqui,
Qual que é a sacada disso, né? Se eu tenho aqui um monte de campos de formulários, que às vezes a gente vai ter um monte deles, você nota que eu não preciso ir um por um pegando eles. Não preciso, tá? Porque quando eu pego esse form data, ele vai agrupar tudo para mim aqui. Dependendo do jeito que eu tô me comunicando com o back-end, eu consigo enviar todos os campos. Todos os campos, claro que eu não vou fazer dessa forma, mas eu consigo enviar todos eles para o meu back-end de uma maneira bem tranquila. Ou eu consigo pegar um campo só e modificar o dado de um campo, organizando toda a estrutura para enviar para um back-end. Isso quando você vai trabalhar como full stack, você vai usar muito isso daqui. Então isso aqui é uma grande novidade, já não é mais tão novidade, acho que isso daqui já tem 1 ano ou mais, porém é algo, cara, que muda sua maneira de fazer código, beleza? No caso HTML e formulário. Então esse aqui tem um select customizável, tem como você estilizar, customizar, drop down, select list, select menu. Não conheço. Select list, select menu. Então eu posso pegar um select, pick it up, mesmo porque o select a gente quase nunca consegue mesmo arrumar ele, né? Ele é bem fechado, né, para ajuste, mas vamos ver aqui. Option value, alô, teste, só botar aqui alô, teste. Então o select padrão, ele vai pegar o padrão do seu HTML e aqui a gente teria essa opção do picker. Engraçado, de novo, né? HTML o cara falando de CSS, mas aqui a gente tá falando de picker, select, appearance base, não. Então, e select list aqui, select menu? Será que é isso que ele tá dizendo? Tem que ser um select list? Select list. Isso aqui pra mim não faz sentido, tá? Não entendi. Desse carinha aqui, tá? Nunca ouvi falar. Tenho interesse porque eu quero entender o que é. Vamos lá, o que mais? Plain text only. Então isso aqui vai permitir que a gente edite os elementos de um texto da seguinte forma. Vamos lá. Então sim, já ouvi falar, já usei. Vamos colocar esse título aqui no HTML. Então aqui temos um título, tá bem? Então vamos lá. Se eu não tenho esse plain text only aqui, quando eu tenho uma opção de qualquer elemento HTML para ser editável, eu venho aqui, dou 2 cliques nele e posso colocar coisas aqui, tá vendo? Eu coloquei, ele veio trazendo essa formatação aqui e colocou aqui, eu só dei um Ctrl V aqui, tudo bem? Quando eu tenho nesse content editable e vou colar o mesmo código, pode notar que dessa forma, plain text only significa que somente texto. Eu só consigo colocar o texto sem as estilizações que eu trouxe quando eu copiei esse texto aqui. Então essa é a sacada. Então content editable, ele vai permitir com que você edite qualquer tipo de tag HTML. Depois você pode fazer seus testes aí, toda tag HTML que você colocar só esse carinha aqui, colocou o atributo, não precisa ter mais nada nele, você já consegue modificar a tagzinha, só vindo dar 2 cliques e modificar ela aqui, ou colar código aqui, né? Você também consegue colar os códigos aqui, beleza? Mas quando você adiciona esse outro cara, essa implementação nova, você consegue adicionar apenas o texto. Show de bola. O que é isso aqui então? Edit Content Interface, representa texto de content. Esse aqui não conheço, mas eu já estou interessado aqui. Deixa eu ver se aqui vai funcionar nesse código. Vamos colocar esse canvas e o canvas aqui, ele já está criando. Peraí, document create element, canvas. Bom, por que ele está criando, né? Document append canvas. Cara, eu vou criar aqui o canvas. Não sei se faz sentido daquele jeito, mas vai. Vou criar aqui canvas e aqui eu vou document get element. Ou nem preciso disso, na verdade. Cara, não tem nada pra editar aqui, né? Pera aí, Pera aí, tem sim, ó. A setinha, ela tá como se fosse um negocinho de texto. Vocês estão vendo aqui? Como se fosse um trenzinho de texto. Se não tivesse isso aqui, ó, o meu canvas, eu não tô conseguindo nem clicar nele. Por causa disso daqui, eu tô conseguindo clicar e tem uma paradinha aqui, mas eu não tô conseguindo digitar, né? Representa um contexto de edição de texto de um elemento que foi feito para editar usando o edit. Pô, legal, velho, legal, tá? Legal. Caret position from point. Não conheço. O que ele pegaria? Um document, caret position from point, text, não conheço, nunca ouvi falar, tenho interesse. Então, quais são as suas dificuldades utilizando formulários HTML? Pensando nos vários controles que existem, input, text area, select button, comportamentos, validação, autocomplete, handling forms, tal. Então eu vou colocar assim, olha, custom error text or custom translating error when validating a field. Eu acho que assim, olha, quando a gente está validando alguma coisa, eu acho que isso aqui pode ser uma... Eita, pode ser uma coisa que dá para melhorar, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer ali. Se eu tenho um input do tipo e-mail e eu coloco que ele é required, por exemplo, tá? E se eu tivesse aqui um button, enviar, e vamos colocar isso dentro de um form. Sim, não precisa de action, ou pode deixar ali, tanto faz. Quando eu clico em enviar, você tá vendo que please fill out this field. Eu tô falando que esse carinha aqui, eu poderia ter a possibilidade que seja mais fácil, tá? Porque assim, dá pra fazer, mas é um pouco mais complexo. Ele só tá falando o que poderia ser mais fácil, enfim, é isso, né? Qualquer coisa que me incomoda, é isso.
E poderia ter uma maneira de eu vir aqui, nesse campo mesmo, do required, qualquer coisa, custom text, sei lá, para quando tiver que enviar, preencher, para quando eu colocar o cara errado, tem mensagens, né, querendo dizer que o e-mail tá errado. Eu só queria que isso aqui fosse de uma maneira mais legal, inclusive o estilo também, ó, custom error, text and styling, or custom translating, esse aqui é o segundo, né? For validating, when validating fields. Isso daqui é o próximo, ó, custom translating error, when validating field. Pronto, acho que isso aqui é legal. Isso aqui é legal pra gente dar uma olhada. Boa! E aí, o que vocês estão achando dessas coisas?